Será que a gente veio aqui só para isso? Não tem um livro melhor? Não dá para qualificar um pouco isso tudo? Estaria até bom se essa pessoa conseguisse chegar no fim da vida satisfeita com isso, se tivesse pelo menos criado os filhos bem. O grande problema é que isso, em geral, reflete uma insatisfação por outra coisa. Muitas vezes o ficar na televisão ou a própria robotização é uma fuga, né? É uma fuga daquilo que a pessoa tem que fazer, é uma fuga daquilo que a pessoa tem que investir. Então, o primeiro passo para lidar com a robotização é também o autoconhecimento. Voltamos no autoconhecimento. É a pessoa se conhecer melhor, ela se conscientizar de que ela é não um robô, né? Primeiro se conscientizar que ela é humana, né? Que aí a gente já está falando de algo mais grave, né? A pessoa está lidando como um robô mesmo. Primeiro se conscientizar da sua natureza humana, depois se conscientizar da sua natureza enquanto consciência, que aí é mais sério. Aí sim da ProEx, de saber que ela está aqui por um outro motivo, que não está de férias na Terra, né? Esse conceito, entender-se como consciência, eu gostaria de aprofundar bastante e trabalhar isso tudo no próximo bloco, aí com você, meu amigo do Ciência e Consciência. Estamos de volta a você, meu amigo do Ciência e Consciência, que gosta do programa, assiste o programa. Hoje, de uma maneira especial, realmente estou recebendo Roberta Ferreira. Eu, pessoalmente, estou gostando muito dessa entrevista, dou esse depoimento a você, viu, Roberta? Obrigada. E ficaram 2 temas aqui. Pensene, você não escapou, não. Do Pensene, e entender-se como consciência. Como é que eu vou me entender como consciência? O que é isso? Tá aí os 2 temas para você, Roberto. Tá certo. Vamos começar pelo Pensene, que um leva ao outro, né? Então, o Pensene, você explicou um pouquinho sobre a aula Pensene, né? O Pensene também é uma unidade que associa o pensamento, o sentimento e a energia. Então, nós nos manifestamos o tempo todo emitindo esses pensamentos. Quando a gente fala, quando a gente conversa, quando a gente pensa, né? E uma das bases da pessoa saudável, da saúde, é o que a gente chama de rigidez pensênica. Hoje em dia, a gente estava falando na parte do estresse, a quantidade de informação ela é muito grande. Então, para uma pessoa ser saudável, se o problema fosse só informação, né, era fácil. A pessoa lê, né, precisa fazer atividade física, cuidar da alimentação, sono, tratar bem a família, ter uma relação estável. Mas é isso que você vê o tempo todo? As pessoas são totalmente saudáveis? Não. Então, acontece alguma coisa entre a informação e a realização, que é o Pensene, que de alguma maneira bloqueia, que trava esse ser saudável. Uma vez eu estava comentando, por exemplo, a gente tratando da saúde financeira. Eu brinquei e falei, olha, se fosse só o problema de informação, todo economista era rico. Não é verdade? Isso. Se o problema de você ter saúde financeira fosse só a questão da informação, a gente não tinha um economista pobre. Aliás, que informação difícil para as pessoas lidarem com isso. O preparo econômico, eu tratei disso, eu fui entrevistado aqui no Ciência e Consciência pelo Dr. Walter de Almeida, e eu falei justamente sobre isso. O preparo econômico necessário, não adianta tapar o sol com a peneira. É necessário um preparo. Agora, é uma informação que está aí, a gente tem livro, as pessoas ensinam, a parte médica, por exemplo, de atividade física, alimentação saudável, dormir bem, isso tem em todo lugar. E mesmo assim as pessoas incorrem às vezes nos mesmos erros. Aí é o que a gente entra com um conceito que a gente chama de irracionalidade. Uma coisa é ignorância. Quando você vai dar um preparo financeiro para uma pessoa que nunca ouviu falar nisso. Aí você supre ela de informação. Outra coisa é irracionalidade. É aquilo que a gente sabe que precisa ser feito e não faz. Mas não é autocorrupção daí da pessoa? Sim, mas a autocorrupção ainda é guarda-chuva. Alguma coisa leva a pessoa a se corromper. Então, o conceito de Pensene, aquela pessoa que passa o dia inteiro fazendo meditação, ou vai na igreja, ou faz passe, ou faz TENEPS, qualquer coisa, e no primeiro contratempo do dia, ela se irrita, vocifera e xinga a humanidade. Tá? Então, existe uma incoerência entre aquilo que ela quer ser e aquilo que ela de fato é. Então, o Pensene dela não é tão saudável quanto aquilo que ela gostaria de ser. Eu até brinco que é o monge da montanha. Na montanha, ele é
tranquilo. O monge desceu da montanha, muda. Eu falo que aqui em São Paulo, Jundiaí, o pessoal tem uma ótima tarefa, né, para exercitar a saúde. Engarrafamento, é o estresse do tranquilo, dia a dia. Isso. Mas apesar disso tudo, a pessoa conseguir se manter bem. Então, a consciência terapia, ela se concentra basicamente nessa parte de educação e reeducação, mas o nosso maior foco ainda é a irracionalidade. É ajudar a pessoa a descobrir o que nela, o que na estrutura consciencial e pensênica dela trava dela fazer aquilo que ela precisa fazer. Então, o que mantém ela vincada num padrão que ela não quer mais ter? O gargalo, mata-burro. O gargalo, o travão, mata-burro, os redutores do discernimento. Então, você citou um deles. A própria questão da sociedade, ela reduz nosso discernimento. A gente acorda, a gente nasce, recebe um nome, né? Você já começa a se identificar só com o próprio nome, ego. Né? O ego. Aí você vai ver no seu corpo, os adolescentes hoje em dia, para ser quem são, tem que ter a roupa da moda, tem que ter o boné da moda, a roupa de marca. Isso tudo vai reduzindo o discernimento da pessoa e ela vai tendendo a se identificar mais com aquilo que a sociedade quer que ela seja do que com aquilo que ela é de fato. Tem os dogmas todos que vêm. Então, terríveis. Se reconhecer consciência passa por essa condição da gente parar um pouco, ver o que é a sociedade, diferenciar o que é o meu padrão familiar, o que é meu padrão biológico, o que é meu padrão genético, tá? O que é o padrão que eu acho que eu queria ser e o que eu sou de fato, né? Nesse movimento, a gente consegue também abordar essas irracionalidades. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela não investe em determinada situação porque ela tem um medo oculto. Então, ela, no fundo, ela não quer se organizar, porque ela sabe que se ela se organizar bem, ela vai ter que mudar muita coisa. Sei, tem o ganho secundário. Sim, que a gente nem gosta muito desse nome, sabe, Tom? Ganho secundário existe um ganho. A gente fala em pseudo-ganho. É um falso ganho. Que legal. Porque o secundário ainda é ganho, Eu né? vou adotar para mim, então, essa expressão. Pseudo-ganho. Porque o secundário, você fala assim, olha, você tem um ganho secundário quando você, por exemplo, viajar, você tem o ganho secundário que você ganha milhas. Isso é um ganho secundário. Né? Okay. Você viaja e ganha milhas. Ainda é um ganho. Mas, na verdade, quando se trata da consciência e dos auto-enganos, a gente fala mais em pseudo-ganho. Gostei da expressão. No fundo, a pessoa não está ganhando nada. Ela está só perdendo. Está perdendo mesmo. Exatamente. Perdendo oportunidades evolutivas. Isso que exatamente. É incrivelmente sério, porque a gente gasta o nosso tempo aqui. Né? Perde esse tempo. E é um tempo precioso. Pois é. Então, a gente vai trabalhar nessa condição da autoconscientização da pessoa, mas não só nisso. A consciência terapia também abrange e ela trata de pessoas religiosas, pessoas que não tenham a menor noção do que elas têm de consciência, dentro daquele conceito que eu falei inicialmente da saúde relativa. Que mesmo a pessoa, num certo nível de robotização, ela pode ser um robô melhor, vamos dizer assim. Tá certo? Então... Mas a questão da religião é uma questão que me toca muito. Tem gente que confunde o programa Ciência e Consciência com religião. E eu gostaria de pontuar, eu falo por mim, Tom Martins falando, que não é religião. E eu gostaria de perguntar para você, esse paradigma, ele é dogmático ou não? Como é que é o paradigma consciencial?